Cristo já era était glorificado. déjà glorifié. Aleluia, Jesus. Eu quero te Je dizer veux te dire que nada há impossível para o nosso que rien Deus. n'est impossible pour notre Dieu. Foi Ele que criou do nada. C'est lui qui a créé du rien. Ele deu ordem Il a donné l'ordre e brotou a erva do campo. et l'herbe est née. Ele colocou limites L'herbe a no mar. poussé. Il a mis des limites à la mer. Ele fez cair o maná do céu. Il a fait descendre la manne du ciel. Ele libertou aquele povo do Il a Egito que já délivré le estava peuple de l'Égypte qui était déjà escravizado durante 400 anos. esclave depuis 400 ans. Então Deus levantou Moisés Alors Dieu a élevé Moïse e disse: Moisés, vai até o et Egito lui a dit, Moïse, va jusqu'en e Égypte liberta o meu povo. et délivre mon peuple. Em nome de quem eu irei, Au nom Senhor? de qui, Seigneur, je No puisse nome de aller? eu sou. Au nom du grand je O que eu suis. compreendo nesta Ce que je passagem, comprends ici dans ce passage, Deus apareceu a Moisés na Dieu a casa. apparu à Moïse. Já chamou ele por 2 vezes. Il l'a appelé 2 fois. Moisés, Moisés. Moïse. Ele olhando, ele disse: Il Eis-me le aqui, regardait, Senhor. il a dit, me voici, Seigneur. Moisés, tira a sandália dos seus Moïse pés, porque o enlève lugar onde les pisa é terra souliers de tes santa. pieds, car la terre où tu mets tes pieds est sainte. Eu entendo nesta passagem. Ce que je comprends ici dans Deus ce primeiro, passage, ele nos c'est chama. que Dieu, premièrement, il nous appelle. Deus, ele nos ensina. Dieu, il nous enseigne. Jesus, ele nos Jésus capacita. nous capacite. Depois ele nos envia. Ensuite, il nous envoie. Deus chamou o pastor Rogério. Jésus a appelé le pasteur Deus Roger. chamou o presbítero Dieu Rocha. a appelé l'ancien Deus Leonardo. chamou o irmão, Jésus a appelé o irmão Leandro. le frère Leonardo. E todos nós que Et estamos nous tous qui aqui, sommes ici réunis, estamos aqui para nous sommes aprender ici acerca pour da palavra apprendre de au Deus. sujet de la parole de E Dieu. Deus tem nos Et Dieu nous capacitado. capacite. Lembrando também que Jesus chamou todos os seus discípulos. En se rappelant également que Jésus a appelé tous ses disciples. Assim como Deus deu poder a Moisés Ainsi comme Dieu a donné la puissance à Moïse para libertar aquele povo do pour délivrer Egito, ce peuple de l'Égypte, Jesus também chamando os seus Jésus également en discípulos. appelant ses A disciples, Bíblia nos diz que ele deu virtude e il a donné poder la vertu, il a le para poder puissance pregar a pour palavra, prêcher la parole, para poder curar toda sorte de guérir enfermidade, toutes sortes d'infirmités, para de poder maladies, expulsar os pour pouvoir demônios expulser les démons e para anunciar o reino et de pour Deus. annoncer le royaume de Dieu. E aqueles discípulos voltaram Et ces hommes alors sont e retournés se alegraram et ils se sont réjouis. e disseram: Et Mestre, ils ont dit, Maître, até os demônios nos sujeitam. même les démons s'inclinent devant nous. Não vos alegreis, porque os demônios vos sujeitam, Ne vous réjouissez pas car ils s'inclinent, mas alegrai-vos mais réjouissez-vous por ter o vosso nome escrito no livro da car vida. votre nom est écrit dans le nom de la vie. Aleluia. E assim foi Moisés também. Et ainsi Moïse également, Deus o chamou e o enviou. Dieu l'a appelé et l'a envoyé. Eu entendo que nós somos Ce chamados, que je comprends, c'est que nous sommes appelés, depois nós somos enviados ensuite nous sommes envoyés para um povo que está perecendo pour un aí fora. peuple qui périt É o dehors. meu dever, C'est mon é o devoir, seu c'est dever. ton A devoir. mesma graça que La recebemos, même grâce que nous nós avons também devemos reçue, nous compartilhar. devons également la partager. Porque para isso Car fomos chamados. pour cela, c'est pour cela que nous sommes appelés. Jesus disse: Ide por Jésus a todo dit, mundo, allez dans tout le monde, pregai o evangelho a toda prêchez l'évangile à criatura. toute créature. Aquele que crê será Celui salvo, qui croira sera sauvé, quem et não crê será celui qui condenado. ne croira pas sera condamné. Que Deus tenha Que misericórdia Dieu deste ait mundo. miséricorde de ce Porque a palavra monde. do Car Senhor la diz que parole as de Dieu misericórdias do dit, c'est Senhor les miséricordes de são a Dieu causa de não sermos sont les consumidos. causes pour la Porque as tuas parole misericórdias não têm car fim. ces E miséricordes novas são a n'ont pas cada de fin. manhã. Elles Mas sont nós estamos vivendo em um mundo matin. difícil, onde Nous vivons dans un monde difficile o governo tem aprovado où le gouvernement a approuvé o aborto, l'avortement, onde o governo où tem le aprovado gouvernement a approuvé casamento entre pessoas do mesmo sexo. le mariage entre les personnes de même sexe. Isso é abominação Et aos ça, olhos de c'est Deus. une abomination devant les Nós yeux de estamos Dieu. vivendo um tempo Nous vivons semelhante aos dias de Noé. temps semblable à celui de Moïse. Nós de Noé. estamos vivendo um tempo Nous semelhante vivons un temps semblable à cidade de Sodoma e à Gomorra. la ville de Sodome et Gomorre. Mas eu tenho uma palavra Mais de j'ai Deus une para parole de você Dieu nesta pour toi noite. ce soir. Aquele povo anterior a Noé, Ce peuple avant Noé, eles não tinham ninguém para pregar o il n'avait evangelho para personne pour eles. prêcher Nem que l'évangile. eles quisessem, eles não Et poderiam même ser s'il le salvos. voulait, il ne pouvait Aquela pas cidade être de Sodoma e cette Gomorra. ville de Sodome et Gomorre. Ainda que Abraão intercedeu Même por aquela qu'Abraham cidade, ait prié pour cette ville. Deus disse: se eu acharei 50, não destruirei aquela cidade. J'en trouve 50, je ne détruirai pas Se cette eu ville. acharei 40, não Si je trouve destruirei 40, por amor je ne aos détruirai pas 40. par l'amour à ces 40. Se eu achar 30, não Si j'en trouve destruirei por 30, amor aos 30. je ne détruirai pas cette ville. Mais Mas ça Deus, descendait. mas Deus ainda usou de Et Dieu a encore misericórdia. utilisé de miséricorde. E enviou um anjo para Et il a salvar envoyé Noé e un sua ange família. pour sauver sa famille. Mas esta geração, Mais cette génération, nós estamos aujourd'hui, vivendo nous vivons
como aqueles homens viviam, comme ces hommes como a vivaient. cidade de Sodoma e Comme Gomorra. la ville de Sodome et Estamos Gomorrhe vivendo como vivait. os dias Nous anteriores vivons comme les de jours Noé, passés, como os dias anteriores ao comme les dilúvio. jours antérieurs au déluge. Mas essa geração é uma geração Mais cette eleita. génération est une génération choisie. Essa geração Cette é génération uma geração est escolhida une por génération Deus. choisie par Dieu. A oportunidade que aqueles homens não tiveram, essa geração hoje Cette tem. génération aujourd'hui là. E depende de mim e de Et cela você. dépend de moi et de toi. Nós fomos chamados. Nous avons été appelés. Deus está nos enviando. Dieu nous envoie. O Espírito Santo tem nos L'Esprit Saint nous a capacitado. capacité. O Espírito de Deus tem derramado dom sobre L'Esprit toda Saint a a terra. versé des dons sur toute Deus la tem terre. levantado um povo nessa A última levé hora, un peuple nesses dans ces últimos derniers dias, moments, dans ces derniers para jours, pregar o pour nome prêcher dele, le nom de para que o nome dele seja glorificado. A palavra do Senhor nos diz que aonde abundou o pecado, que là où il y avait le péché, superabundou a graça. la grâce a abondé de façon plus. Os nossos filhos não têm direito de orar pelo alimento na On n'a escola. pas le droit de prier pour l'aliment à l'école. Nós somos perseguidos nas Nous ruas sommes para adorar o persécutés dans nome les de rues Jesus Cristo. pour avoir adoré Quando le nom nós de falamos de Jésus-Christ. Jesus, Lorsque muitos nous parlons de zombam de nós. Jésus-Christ, beaucoup se moquent. Quando nós falamos para Lorsque os nous nossos parlons amigos à que nos nossa vida foi que notre transformada, vie a été transformée, que Jesus Cristo que transformou as Jésus-Christ nossas a vidas. transformé nos vies. Como disse o apóstolo Paulo, Comme a dit l'apôtre Paul, os que estão em Cristo, nova l'apôtre Paul, criatura é. ceux qui sont en Christ sont de nouvelles As créatures. coisas velhas já se Les passaram. choses vieilles se sont déjà E tudo passées. se foi Et feito tout novo. s'est fait nouveau. Esses somos nós. Ces personnes-là, ce Jesus sont Cristo nous. nos escolheu. Jésus nous a Ele nos chamou. Il nous a Ele nos appelés. enviou a sua Il promessa. nous a envoyé sa Ele mesmo promesse. disse na tua Et lui-même, palavra: il a dit dans sa eu parole, irei para o Pai, j'irai au mas eu Père, vos et enviarei je o vous Espírito enverrai Santo, o Consolador. le Consolateur. Não vos deixarei Je ne vous órfãos. laisserai pas Você não está orphelin. sozinho. Vous n'êtes pas tout Você seul. não está Tu n'es pas abandonado. abandonné. Jesus Cristo ele enviou o Consolador, o Jésus a envoyé le Espírito Consolateur, Santo. l'Esprit Saint. E é Ele que vai te Et ensinar c'est em lui qui va todos os teus t'enseigner dans caminhos. tous tes Por chemins. onde você Là où tu passar, vas o passer, Senhor Jesus será le contigo. Seigneur Jésus-Christ sera. É Ele que abriu o mar C'est lui qui a vermelho ouvert para la aquele mer povo rouge passar pour no que le Rio peuple Jordão. puisse passer. Quando aquele povo se deparou de Lorsque le frente àquele peuple mar, était devant la mer, pensaram que já não havia ils pensaient qu'il solução. n'y avait plus de solution. O inimigo vinha atrás. L'ennemi venait derrière. Faraó vinha com toda a sua Pharaon fúria. venait avec toute son armée. Moisés então parou. S'est arrêté alors et il a dit, Senhor, o que eu faço? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Diga a Israel que marche. Dis à Israël de marcher. Nós estamos andando no mundo Nous corrompido. marchons dans un monde qui est Nós corrompu, estamos andando em um mundo onde o pecado dans un monde où le péché tem crescido cada dia mais. ne fait qu'agrandir. Jesus manda te dizer: Jésus me dit de te dire, marche, marche, ande, marche, caminhe, marche, pregue, chemine, anuncie. prêche, annonce, Porque annonce. Jesus está Car voltando. Jésus revient. Ele vai vir Et il arrebatar a va sua venir igreja. chercher son église. O mundo pode não Le acreditar. monde peut ne pas O seu croire. amigo ímpio pode não Ton crer. ami impie Mas ne a peut sua pas parte você croire. está fazendo. Mais Você está falando. tu parles, tu dis. Você está dizendo que Ta Jesus part, Cristo tu en voltará. fais. Tu dis que Jésus-Christ reviendra. E ele virá Et certamente. il viendra certainement. Porque ele diz: Car il a dit, as minhas mes palavras paroles, passarão o céu e a terra, les cieux et la terre passeront. mas as minhas palavras Mais não mes passarão. paroles ne passeront point. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Celui-ci est notre Seigneur Jésus-Christ. Quando ele disse Lorsqu'il a dit que ia nos preparar morada, qu'il allait préparer une habitation, eu tenho certeza j'ai la certitude absolue au fond de mon cœur esse lugar já está que pronto. ce lieu est déjà prêt. Meu amigo, eu quero que você saiba uma Je veux coisa. que tu saches quelque Muitas chose. das vezes nós perdemos o nosso Nous tempo perdons notre correndo temps atrás do dinheiro, en courant derrière l'argent, atrás da prata. en courant derrière l'argent. Aonde? Où ça? Quando nós sabemos Lorsque nous que ne no savons céu pas que dans les cieux, as ruas são feitas de ouro, les rues sont faites d'or. lá não haverá pranto, Là-bas, il n'y aura pas lá não haverá choro. de douleur, de Non, pleurs. mais là, Il n'y aura pas d'angoisse. É o melhor lugar para se C'est estar. le meilleur lieu où est-ce qu'on peut Eu quero être. que você entenda nesta J'aimerais que noite. tu comprennes ce soir. Nós estamos nessa terra como Nous sommes peregrinos. dans disse cette terre Pedro. comme des pèlerins. Nós somos peregrinos. Nous sommes des pèlerins. Nossa estadia nesta terra é passageira. Notre voyage sur cette terre est passager. Nós não sabemos o que vai Nous nos ne savons pas ce qui acontecer. va se produire avec Eu nous. não sei o que pode Je ne sais acontecer pas ce comigo qui no peut meu se regresso produire para Orlando. lorsque je vais retourner à Eu não Orléans. sei o que pode Je ne sais pas acontecer com ce você qui peut no se seu regresso produire para quand casa. tu vas retourner chez toi. Mas uma coisa eu tenho Mais certeza. Dieu, j'ai la Se certitude. você estiver em Si Cristo, tu es en você Christ, será salvo. tu seras sauvé. A palavra do Senhor La parole de Dieu nous diz que as dit misericórdias do Senhor são as causas miséricorde nós sermos du consumidos. Seigneur Jésus-Christ sont les causes pour lesquelles nous ne sommes pas consumés. Porque as suas misericórdias Ces não há fim. miséricordes n'ont pas de fin E são inovação a cada manhã. et elles
qu'elle se renouvelle chaque matin. Mas eu tenho fim. Mais moi j'ai un fin, j'ai Você une fin. tem um fim. Toi tu as une fin également. Eu quero te dizer, J'aimerais te dire, buscai o Senhor recherche com todo o teu l'Éternel coração, avec tout ton cœur, com tudo que você tem. avec tout ce que tu as. Coloque a tua vida diante de Deus. Passe ta vie devant Se humilha Dieu. diante dele. Humilie-toi devant lui. Passe tempo em oração, Passe du temps en em prière, jejum. en jeûne. Busca poder do Espírito Recherche la Santo. puissance de Nós estamos l'Esprit de vivendo os Dieu. últimos Nous vivons dias. les derniers jours. Jesus ele tem levantado Jésus a élevé homens e des mulheres, hommes et des femmes, crianças, des enfants, para poder pour anunciar pouvoir annoncer o nome dele son nom com poder e autoridade. avec puissance et autorité. Jesus ele vai estar restaurando Jésus nesses va últimos restaurer dias dans ces derniers o jours poder la puissance que estava na vida dos qu'il y apóstolos avait e discípulos. dans la vie des apôtres et des Deus disciples. vai te dar poder e Jésus va te donner autoridade. la puissance et l'autorité. Os enfermos vão ser Les curados. enfermes vont être Os guéris. demônios serão Les expulsos. démons seront expulsés. Em nome de Au nom du Jesus. Seigneur Jésus. Não é em nome de Ce Pedro. n'est pas au nom de Não é Pierre, em nome ce de n'est pas au nom Paulo. de Paul, Não é em de nome Paul, de ce Filipe. n'est pas au nom de Não é em Philippe, nome de ce João. n'est pas au nom de Jean. É em nome de Jesus. Jésus. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade Il e est a le chemin, la vida. vérité et la vie. Ninguém vem ao Pai senão Personne por ne mim. va au Père si ce n'est par lui. Ele é o caminho. C'est lui le Meu chemin. amigo, esse mundo Mon te ami, oferece ce monde t'offre milhares de caminhos des milliers de que chemins podem te levar ao qui inferno. peuvent t'emmener à l'enfer. Mas ninguém pode te tirar de lá. Mais personne ne peut Mas Jesus t'enlever disse de la que Ele é o caminho, a verdade Il e y a a la vida. vérité, le chemin et la vie. Só há um caminho que leva Il y a para o un céu. seul chemin qui t'emmène au Enquanto há ciel. milhares que levam Lorsqu'il para y o en a des inferno. milliers et des milliers qui t'emmènent en enfer. Há caminho das drogas, Le chemin des da drogues, prostituição, de la do prostitution, adultério, de l'adultère, do roubo, du vol, da mentira, du mensonge, dos vícios. des vices. Todos esses caminhos levam Tous ao ces inferno. chemins mènent à l'enfer. Mas o único caminho que leva ao céu L'unique chemin qui mène aux cieux, é c'est Jesus. Jésus-Christ. Maria não leva para o céu. Maria n'emmène pas dans Antônio le não leva ciel. para o céu. Antonio José não leva para o céu. José n'emmène pas dans le Nenhum ciel. desses homens que dizem Aucun de ces santos, hommes claro, qui se não disent leva para o saints céu. n'emmènent dans le O ciel. único que leva para o céu é Jesus Cristo de Nazaré. C'est Jésus-Christ. Foi Jesus que morreu na cruz do Celui qui est Calvário mort sur la por croix du pela sua Calvaire pour vida. ma vie et pour Foi ta ele vie. que C'est estava lui naquela tumba, qui naquele était dans ce túmulo, tombeau, que foi encontrado qui vazio. trouvé vide. Ele ressuscitou ao Il est terceiro ressuscité dia. au troisième jour. Ele está à direita de Il Deus. est à la droite du Père. Ele tem na sua mão Il a dans ses mains o controle da minha vida e le da sua contrôle de ma vida. vie et de ta E vie. o Senhor Jesus ele Et vai le Seigneur começar a Jésus-Christ va utilizar. commencer à t'utiliser. Ele vai começar a Il va acrescentar commencer sobre ele. à croître. A Bíblia nos La relata Bible nous dit que Pedro, depois de que ver, Pierre, après avoir aprender, appris, ele aprendeu il a tantas coisas com appris tellement de Jesus. choses avec Jésus. Aprendeu a perdoar. Il a appris à pardonner. Ainda que Pedro, Même si Pierre, quando ele foi enviado lorsqu'il a été envoyé para uma cidade, à une ville, para preparar a pousada para Jesus, que Jesus ia a Jerusalém, le repos de Jésus-Christ, porque Jesus ia a car Jerusalém. Jésus allait à Jérusalem, Quando ele foi, lorsqu'il y est e allé, aquele povo não queria receber le Jesus, peuple ne voulait pas recevoir os Jésus-Christ. discípulos Les voltando, disciples se sont retournés. Senhor, aquele povo não Ce quer te peuple ne veut receber. pas te recevoir. O que nós fazemos como Comment Elias nous fez? faisons? Que nós oramos Nous e prions desça fogo do céu e consuma aquela que le cidade. feu des cieux descende et qu'il consume cette ville. Jesus disse que o Filho do Homem não veio para matar, Le Fils de l'homme n'est pas venu pour mas tuer, para salvar. mais pour sauver. Eu posso entender nesta Je peux passagem comprendre dans ce passage aquele Pedro pescador que foi chamado, que Pierre, le pécheur qui avait été appelé, ele começou il a commencé a crescer em fé. à grandir dans la foi. Tem um homem que fala, Car un homme qui parle, que se pergunta quem quer que desça fogo do céu. qui dit qu'il veut que le consuma feu aquela cidade. des cieux descende et qu'il consume cette ville, É um homem que já está com fé. c'est un homme qui a la foi. Não é fé nele, Ce n'est pas la foi en lui, não é fé nos seus ce n'est companheiros. pas la foi en ses Os compagnons. seus companheiros não multiplicavam o pão. Ses compagnons ne multipliaient pas le Os seus pain. companheiros não andavam sobre as águas. Ses compagnons ne marchaient pas sur Seus les eaux. companheiros não Ses ressuscitavam os compagnons mortos. ne ressuscitaient point les morts. A fé dele estava em Jesus. Leur foi était en Jésus-Christ. Quando Jesus perguntou Lorsque Jésus leur a demandé quem eles dizem que é o Filho do Homem, qui est le Fils de l'homme, uns dizem certains disent é um dos profetas, c'est l'un des prophètes, é Elias, c'est Elias, é Jeremias. c'est Jérémie. Mas Jesus perguntou em Et voz: Jésus a dit, et vous, quem dizeis que eu sou? qui dites-vous que je suis? Pedro, tomando a palavra, disse: Pierre prend la parole et dit, Tu és o Cristo, Filho je de suis Deus le vivo. Christ, le Fils du Dieu vivant. Jesus olha para aquele Jésus homem regarde cet homme alors e disse: Bem-aventurado és tu, heureux, Simão Barjonas, Simon porque não foi Barjonas, carne nem sangue car ce n'est pas par le sang ni la que te chair revelou, qui te l'a révélé, mas o meu Pai, mais c'est mon Père Ele está no céu. qui est dans les cieux. Pedro já começa a ser usado por Pierre Deus. commence déjà alors à être Ele utilisé teve par uma Dieu. visitação Il a rápida eu do Espírito une Santo, visite de l'Esprit Saint de Dieu, porque ainda o Espírito Santo não tinha descido. car l'Esprit Saint de Dieu n'était pas encore O Espírito Santo ainda não fazia morada em Pedro. n'habitait pas en Pierre encore. Mas nós sabemos Mais muito nous bem savons très bien
que na antiga aliança, que dans l'ancienne alliance, o Espírito Santo ele podia utilizar l'Esprit Saint de Dieu pouvait utiliser pessoas, des personnes, reis, des rois, sacerdotes. des sacrificateurs. Então Pedro ali foi usado pelo Alors Espírito Pierre a de été Deus, ele teve uma utilisé par l'Esprit Saint revelação. de Dieu, il a eu une révélation. Mas nós também Et sabemos nous savons également que pouquinho à frente, qu'un peu avant, un peu après, quando Jesus começava a falar, lorsque Jésus a commencé à que quando parler, ele padecesse, que ele sofresse qu'il muito fallait qu'il souffre em Jerusalém, à Jérusalem, nós sabemos nous savons que Pedro começou a abraçar que Jesus e Pierre a dizer: commencé à enlacer Jésus. Maître, Il lui a non va dit, por esse Maître, caminho. ne va pas par ce de chemin. maneira nenhuma D'une de façon deixar nous ir. aucune, je te laisserai y aller. Jesus olhando para Pedro Jésus a regardé disse: Pierre et lui a dit, para trás de mim, Satanás, derrière moi, Satan, que me serve de escândalo. qui te serve de scandale. Nós podemos entender Nous pouvons comprendre là um homem e alors uma mulher que não é cheia do Espírito une Santo, femme qui n'est pas remplie du Saint-Esprit que de ainda Dieu, não recebeu o qui n'a Espírito pas Santo encore de reçu Deus, l'Esprit Saint, ainda que por vezes même si des fois ele pode receber revelações de il peut Deus, recevoir des révélations de pode ser Dieu, usado em il peut être profecia, utilisé en prophétie, pode trazer uma il peut palavra, apporter une parole, mas também pode ser usado mais il pelo peut nosso également être inimigo, utilisé porque par se ele usou l'ennemi. Pedro, Car il a utilisé ele Pierre, também pode usar il peut aquele que également não recebeu o utiliser Espírito celui qui n'a Santo. pas reçu l'Esprit Saint de Dieu. E nós sabemos muito bem Et disso. nous savons très bien cela. E Jesus então Et Jésus alors, começou a seguir o seu il a caminho. commencé à suivre son chemin. Jesus então se entregou. Jésus s'est remis. Pedro agora já cheio de Pierre fé. maintenant rempli de foi. Pedro agora já tinha Pierre negado maintenant Jesus. avait déjà remis Jésus. Sabemos que Pedro e todos os Et nous savons discípulos que Pierre negaram. et tous les disciples l'ont renié. Então Pedro Alors saiu Pierre est e sorti. começou a chorar Il a amargamente commencé à pleurer ardemment pelo que ele havia feito. par ce qu'il avait fait à Jésus. Mas o melhor estava Mais vindo. le meilleur était ce qui allait Pedro se não podia produire. acompanhar Il ne Jesus. pouvait pas accompagner Jésus. Pedro não podia seguir Pierre ne Jesus pouvait até pas a cruz. suivre Jésus. Aquela cruz não era de Cette Pedro. croix n'était pas là Aquela pour cruz não Pierre. era minha. Cette croix n'était pas à Aquela moi. cruz não era Cette sua. croix n'était pas à Eu não toi. podia estar ali, Et você não je ne pouvais pas être Somente là. Jesus podia morrer por Seulement nós. Jésus pouvait Somente mourir Ele pour nous. podia levar sobre Seulement si a nossa lui dor, os nossos pouvait enlever sur lui les pecados. A douleurs palavra de do nos Senhor péchés. diz que La pelas parole suas pisaduras de nós Dieu nous fomos dit sarados. que c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Então Pedro Alors Pierre negou. l'a renié. Então Alors Pedro saiu e foi chorar. Pierre est sorti à pleurer. Ele se arrependeu. Il s'est repenti. Eu compreendo que é Je necessário um comprends alors qu'il est arrependimento. nécessaire qu'il y ait une É repentance. necessário nos Qu'il est arrepender. nécessaire que nous nous repentissions. Buscar o arrependimento Qu'il est nécessaire de rechercher la e repentance. buscar o perdão de De Deus. rechercher le pardon de Dieu. Agora, Maintenant, Jesus já glorificado. Jésus était déjà Aqueles glorifié. discípulos começam a lembrar da promessa Ses disciples commencent à se souvenir de la promesse. e aguardam Jesus ali Et ils attendent Jésus là-bas, no templo, orando au temple, en prière, continuamente. continuellement. A Bíblia vai nos La Bible va relatar nous dire que era aproximadamente 120 pessoas ils étaient quasiment 120 personnes reunidos, unânimes em oração. réunis avec un seul objectif, dans la prière, A dans le igreja já jeûne. tinha visto Jesus La ressuscitado Bible avait déjà vu Jésus-Christ por quase ressuscité espaço de quase 40 dias. par un espace de 40 jours. Jesus já tinha ressuscitado. Jésus était déjà ressuscité. Então, quando aquele povo orava, Alors lorsque ces peuples priaient, o Espírito de Deus desceu naquele lugar. l'Esprit Saint de Dieu est venu dans ce Encheu lieu aquele et povo. a rempli ce peuple. Aquele povo foi cheio Ce peuple a été do rempli Espírito Santo. par l'Esprit Saint. Aquele povo que estava ao redor não Ce entendia peuple qui était que língua é essa que esse ne povo comprenait está pas quelle falando. langue ce peuple Nós não parle. compreendemos, cada um adora a Deus na nossa própria língua. Nous donnons la Tinha radio gente de chacun dans todo notre lado, langue. Il y avait des gens de tinha tous les gente côtés. de todas as Il y regiões, avait des gens de tous les e aqueles homens falavam em Et línguas ces hommes estranhas, parlaient en langues e eles étrangères. entendiam como se fosse na La sua langue própria de leur terre, et ils língua. comprenaient comme si E uns c'était dans leur começaram a langue. zombar Certains deles, ont commencé à se moquer d'eux alors. estão cheios de moço, Ils se remplissent, ils sont cheios de vinho. remplis de vin, ils sont E bourrés. Pedro, tomando a palavra, disse: Et Pierre a pris la parole et a esses homens dit, não estão cheios de ces vinho hommes como vocês ne sont dizem. pas bourrés comme vous le dites. A esta hora do dia, À cette heure du jour, a Bíblia nos diz la Bible nous dit que era aproximadamente às 9 horas da que manhã. c'était quasiment à l'heure, à 9h du matin. Então Pedro começou a Alors Pierre explicar a o que commencé tinha à expliquer ce acontecido. qui s'était Aquele produit. homem que tinha negado Cet Jesus, homme qui avait renié Jésus, aquele homem que cet tinha homme se arrependido, qui s'était repenti, agora cheio do Espírito était Santo, maintenant rempli de l'Esprit começa Saint de a Dieu. glorificar e a Commence pregar o alors à nome de Deus. glorifier, à prêcher le nom E a de palavra Dieu. diz que na La primeira parole pregação de dit que Pedro, dans la première quase prédication 3 de mil almas se Pierre, agregaram naquele dia. pratiquement 10 000 âmes se sont remis au pied de Jésus-Christ ce jour-là. 3 000 âmes. E não parava por ali. Et ça ne s'arrêtait pas là. Depois, Après cela, Pedro partia para a oração no templo, Pierre allait à la prière du temple juntamente com João, outro apóstolo. avec Jean, un autre apôtre. Encontrou um homem que estava, Et il a trouvé là-bas un homme qui s'y que trouvait, era paralítico, qui était paralytique, que estava ali sentado diante daquela porta chamada Formosa était assis devant cette porte qui était appelée la porte formeuse e que pedia esmola. et qui demandait
des offrandes. Pedro Des e aumônes. João pediram para que aquele homem olhasse para ele. Pierre et Jean ont demandé à ce que cet homme le regarde. Certamente aquele homem pediu dinheiro para eles. Cet homme a demandé de l'argent à ses Pedro dizendo, eu não tenho ouro e nem Et prata, Pierre lui a dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas mas o que eu d'argent, tenho eu te mais dou. ce que j'ai, je te le donne. Levanta-te e anda, Lève-toi et marche. em nome de Jesus Au Cristo nom de Nazareno. Jésus-Christ le Nazarène. Le Aquele Nazaréen. milagre Ce miracle teve que ter explicação, a dû avoir une explication, porque aquele homem se levantou car cet homme s'est levé e foi para o templo. et il est allé dans le temple. E a Bíblia diz que ele Et la saltava. Bible dit qu'il sautait. Aquele homem que não andava, ele Cet homme começava a qui ne marchait pas, saltar. il a commencé à Começava sauter. a pular e a Il a glorificar commencé o à nome de marcher Deus. et à glorifier le nom de Dieu. Então aqueles homens escribas e fariseus vendo aquilo, Alors ces hommes qui étaient scribes et pharisiens ont chamaram vu cela, Pedro e João ont appelé Pierre para os et Jean interrogar. pour les interroger, pour les questionner. Que negócio era aquele? Que Quel est sinal era celui-là? aquele? Quel signal est celui-là? Então aqueles homens, Signal. então Pedro e João começaram a explicar e Alors, ali Pierre et tiveram a Jean oportunidade para pregar o nome do Senhor Ils ont Jesus eu mais cette uma vez. opportunité pour prêcher le nom du Seigneur. E por causa daquele milagre que Et à foi cause de feito, ce miracle qui a été por causa réalisé, daquele homem à que era cause de cet paralítico, homme qui était a paralysé, Bíblia nos diz que la aquele Bible homem dit já que era cet homme paralítico était desde o déjà ventre da sua mãe. paralysé depuis le ventre de sa Quando mère. aquele menino nasceu, Cet homme, lorsqu'il est o né, médico disse: le médecin dit, esse menino não andará. cet homme ne marchera Quando pas. aquela criança começou a Lorsque crescer, cet homme a commencé, ela cet não enfant podia a commencé correr, à grandir, elle ela ne não pouvait podia pas brincar com os courir, outros elle ne pouvait crianças. pas jouer avec les Quando autres aquele enfants. jovem começou a Lorsque ce crescer, jeune a commencé à grandir, certamente ele não tinha uma namorada. certainement il n'avait pas de petit ami. Quando ele chegou na sua idade Lorsqu'il est adulta, arrivé à son âge adulte, ele não podia il trabalhar. ne pouvait pas travailler. Por isso aquele homem C'est mendigava. pour cela que cet homme Por isso nós mendiait. entendemos que aquele homem saiu correndo e pulando. Que cet homme, nous comprenons que cet homme a Aquele homem sorti que en não train de teve sauter, de infância. marcher, cet homme qui n'avait pas eu d'enfance. Por isso ele saiu C'est pulando. pour cela il est sorti en train de E por sauter. causa deste milagre, Et à cause de ce miracle, Pedro teve a oportunidade de Pierre pregar a mais uma eu vez. l'opportunité encore une fois de prêcher. E a Bíblia diz que o Et Senhor la agregou Bible quase dit 5.000 que almas. le Seigneur a reçu 5000 âmes. E logo depois, approximativement. já não se podia contar. Et après, on ne pouvait plus les compter. Esse é o Jesus que eu sirvo, meu irmão. Celui-là, c'est le Jésus que je sers. Meu mes irmão, frères. esse é o Ma Jesus que sœur, nós devemos c'est le servir. Jésus que nous devons placer Ele que notre morreu por confiance. nós na cruz do C'est Calvário. lui qui est mort sur la croix du Calvaire pour nous. É Ele que enviou o Espírito Santo, C'est o lui qui a envoyé Consolador, l'Esprit Saint, le Consolateur, para que nós não nos sentimos pour só. que nous ne nous sentions pas seuls. O seu pai e a sua mãe podem te abandonar, Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mas o Senhor Jesus não te mais abandonará. Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Eu quero pedir aos irmãos J'aimerais vous demander de se colocar de de pé. vous placer debout. Já estou terminando. Je vais conclure. O objetivo dessa palavra é que você L'objectif de busque. cette parole est que tu O recherches Espírito Santo de l'Esprit Deus. Saint de Dieu. Tem um Egito aí fora. Il y a l'Égypte dehors. Deus quer te enviar para salvar, Jésus veut t'emmener pour sauver, para libertar. pour délivrer. Deus quer te enviar. Jésus veut t'envoyer. Deus quer te usar Dieu veut através do seu t'utiliser à louvor, travers ta louange, através da tua à palavra, travers ta parole, através dos teus conselhos, à travers tes conseils. porque a palavra do Senhor, Car la parole du ela Seigneur é mais est penetrante plus do que pénétrante uma espada de dois qu'une épée gumes. à deux tranchants. Ela penetra Elle até a pénètre divisão da jusqu'à la alma e do division espírito, de l'âme et de l'esprit, juntas e medula. entre la moelle et entre les moelles. Ela é apta para discernir os Elle pensamentos est apte pour discerner les pensées e as intenções do et les coração. intentions du cœur. Tudo aquilo que passa pela sua Tout ce cabeça, qui passe dans ta tête, tudo aquilo que é gerado no seu tout ce coração. qui est généré dans ton cœur, O Senhor Jesus le sabe, Seigneur Jésus-Christ le sait. o Espírito de Deus sabe. L'Esprit Saint de Dieu le sait. Eu quero te pedir uma coisa. J'aimerais te demander quelque chose. Feche os seus olhos. Ferme tes yeux. Deus ele disse, Moisés ele disse a Josué, Moïse a dit à Jésus, Josué pega um gômen do maná Josué prend la manne e coloca de testemunho diante do et Senhor, met là en témoignage devant le para que Seigneur. toda aquela geração Pour se que lembre toute cette génération se souvienne daquilo que o Senhor fez. de ce que le Seigneur a fait. Eu quero que você agora J'aimerais maintenant comece a lembrar dos milagres que Deus já fez na sua vida. des miracles, des merveilles que Dieu a déjà fait Comece a dans ta lembrar que vie. você só Que tu está te aqui souviennes que tu n'es ici porque seulement o Senhor tem te car le sustentado. Seigneur t'a soutenu. Lembra daquela enfermidade que você foi curado, foi de curado. cette maladie dont tu as été guéri. Lembra daquela porta de Souviens-toi emprego de que cette te porte abriu. d'emploi qu'il t'a donné. Lembra daquele mês que você achava que não ia acabar, que não ia ter fim. Tu pensais qu'il n'y aurait pas de Que fin. Jesus te fez Et chegar até o Jésus t'a fim do fait mês. aller jusqu'à la fin de E ce ainda te mois. deu mais do que aquilo que você Il t'a precisava. donné plus de ce que tu avais besoin. Lembra das coisas que Ele tem feito por Souviens-toi des você. choses qu'il a fait pour toi. E pensa, Et pense, será que vale a pena? est-ce que cela vaut la peine? Será que vale a pena Est-ce que cela vaut la peine eu renunciar que je renonce
Será que vale a pena eu enfraquejar? Cela vaut la peine que je me Deus quer te dar força. Dieu veut te Deus donner quer la que force. você caminhe. Dieu veut que tu marches. Você está passando aqui Tu passes ici como peregrino. comme un pèlerin. O nosso objetivo não é uma vida boa nessa N'est terra. pas une vie Boa aisée nessa sur cette terra. terre. Nosso objetivo Notre objectif é uma vida eterna no céu, est une vie éternelle dans les onde o cieux, ladrão não entra, où le voleur n'entre pas, onde a traça não rói. où le voleur n'entre Lá pas, você deve juntar o seu et tesouro. là où est-ce que tu dois assembler ton trésor. Eu quero orar por você, se o J'aimerais pastor prier Rogério. pour toi, si le pasteur Roger me le permet. Amém. Feche os seus olhos. Ferme tes yeux, Jésus-Christ. Soberano Deus, eterno Pai. Éternel Père, Em nome de Jesus Seigneur, Cristo, Pai, aquele que vive e reina para celui qui sempre. règne et vit pour toujours. Senhor, toma cada irmão, cada irmã, Senhor, cada jovem, Pai, que está aqui presente. ici présent. Meu Pai amado, começa, Senhor, a enviar, ó Pai, o teu poder e a tua glória nesse lugar, Pai. A tua palavra foi anunciada como o Senhor ordenou. Eu orei a semana toda pedindo a Ti uma palavra e o Senhor me deu essa palavra. Certamente que essa palavra, Senhor, não voltará para Ti vazia. Antes ela produzir algo efeito para a qual foi mandada. Meu Pai eterno, Senhor, vê alguém entre nós, enfermo. Cura ele agora. Cura ela agora, Senhor. Se houver, Senhor, espírito maligno, ó Pai, em nosso meio. Liberta este irmão, liberta este irmão, ó Pai. Pai amado, em nome de Jesus. Tira, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Aquele irmão, aquele irmão, ó Pai, que quer colocar fim à sua própria vida, meu Pai. Pai amado, o teu poder, ó Pai, é soberano. Ton pouvoir est souverain. Nada pode, ó Pai, Rien ne impedir a peut tua obra. empêcher ton œuvre. Abençoa o casamento do teu Le filho, mariage da tua de filha. ton fils, de ta Abençoa os fille. nossos Bénis, filhos, meu Seigneur, Pai, nos na enfants. escola. Pai amado, eu te peço aquele que tem orado, buscando o teu Celui qui a Espírito. recherché ton esprit. Renova ele agora. Renouvelle-le. Renova ela agora. Renouvelle-la Enche ele com a maintenant. tua Remplis-la de ta presença. Enche ela, présence. Senhor, com a tua Remplis-la de ta presença. présence. Usa o teu povo, ó Pai, Utilise a ton partir de hoje eu te peuple. À peço, partir ó de Pai, que maintenant, nós je te saímos demande daqui, que nous Senhor, puissions sortir renovados d'ici pelo renouvelés teu poder, par pela ta tua puissance, glória. par ta gloire. Há um povo aí fora, Il y a un ó Pai peuple amado, dehors esperando, ó qui Pai, ouvir a tua attend palavra. d'entendre Há ta corações parole, qui a sedentos, ó soif Pai, d'attendre precisando ta ouvir parole. a tua palavra. Ta E a tua parole. palavra é o pão Et ta da parole est vida. le pain de la O vie. Senhor Jesus, Ele é o pão da Seigneur, vida que desceu do tu es le céu. pain de la vie qui est descendu des Todo aquele cieux. que comer desse pão, Et celui qui, tous ceux qui mangera de ce nunca mais pain terá fome. n'aura plus jamais faim. Ele é a água da Il vida. est l'eau de la vie. Todo aquele que beber Tout dessa celui água, qui buvra de cette eau nunca mais terá sede. n'aura plus jamais soif. Meus amados Mes irmãos, bien-aimés frères, guarde a fé. gardez la foi. Não deixe nada. Ne laisse que rien, Não deixe nem ninguém ne laisse personne te impeça t'empêcher de alcançar o céu. d'atteindre le ciel. Porque por vezes nós pensamos Certaines fois, nous pensons que nós só vamos alcançar o céu que quando nous Jesus allons regressar. atteindre les cieux que lorsque Jésus Mas nós reviendra. não sabemos o dia de Et nous amanhã. ne connaissons pas les jours Nós de devemos demain. estar preparados Nous devons être préparés tous les jours, à tout moment. A Bíblia nos La Bible ensina. nous enseigne, Guarde o que tem, garde ce que tu as, para que ninguém tome a pour tua que coroa. personne ne prenne ta couronne. Que o nome do Senhor Jesus Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amém. Amen. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Somente dele o meu coração. Aleluia. Aleluia. Somente dele o meu e o teu coração. Amém. Glória a Jesus. Je remercie l'Éternel pour cette parole que le Seigneur a utilisée son serviteur. Et nous voulons, alléluia, remercier Dieu. Alléluia. Je veux aussi remercier, alléluia, chacun qui nous regarde, qui nous accompagne par le système du Facebook aussi. Merci, alléluia, d'être avec nous. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que também que nos acompanharam pelo sistema do Facebook. Muito obrigado aos nossos irmãos, amigos que têm nos acompanhado em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer à Igreja do Senhor por esse momento também. Remercier l'Église aussi. Alléluia, je parle un peu en portugais, un peu en français. Amen. Pour que nous puissions, alléluia, chacun avoir la compréhension au nom de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur nous donne une bonne semaine, mes frères. Mercredi, nous serons ici à partir de 20h au nom de l'Éternel. Et samedi prochain, je ne serai pas ici. Samedi prochain, l'ancien José va rester dans la responsabilité du culte de samedi prochain, car je ne serai pas ici cette semaine au nom de l'Éternel. Mais le Seigneur va être là. Amen. Le plus important, c'est que lui va être ici. Alléluia, notre Seigneur. Amen. Et nous voulons remercier. Seigneur, merci
pour ce moment, Seigneur, que tu nous as donné dans ta présence, Père éternel. Merci pour la parole, Seigneur, de ton serviteur, que tu as, Seigneur, utilisé, Seigneur, qui a parlé avec nous, Père éternel, car nous savons, Seigneur, que c'est par ton Esprit Saint, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que tu fais toutes choses, Père éternel. Merci, Seigneur, pour ce moment, Père éternel, pour chacun, Seigneur, de mes frères et sœurs, qui nous a, Seigneur, suivis, Seigneur, par le système du Facebook. Merci, Seigneur, que tu puisses aussi visiter à chacun, Père éternel, et que tu puisses récompenser la vie de chacun. Merci, Seigneur, pour ton Église, Seigneur, qui a aussi, Seigneur, alléluia, passé ce moment, Seigneur, dans ta présence. Père, je te remercie, car tu es un Dieu qui prend soin de nous, Seigneur. Nous te remercions pour cela, Père, au nom de Jésus. Amen. Mercredi prochain, nous serons de retour à partir de 20h, au nom de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur continue, alléluia, à bénir notre vie, au nom de l'Éternel. Je vais l'appeler l'ancien José. Il va donner la bénédiction finale. Et ensuite, nous avons, alléluia, partagé d'un petit café de l'autre côté, au nom de l'Éternel. O amor de Deus, L'amour de Dieu, a graça do la nosso grâce de Senhor notre Jesus Seigneur Jésus-Christ, Cristo, a comunhão e as consolações